Graça e paz. Seja bem-vindo ao Minutos com Deus. Eu me chamo Ana Cláudia e me sinto feliz em ter você aqui no terceiro dia do nosso propósito com Deus, né? Como está aí? Firme no propósito? Alguém apareceu para desestimular, para alguma vozinha falando em pensar em desistir? Então, às vezes, pessoas próximas, né, não nos apoiam ou até mesmo falam algumas coisas que nos entristecem. Mas nós devemos perseverar firme naquilo que nós nos propusemos diante de Deus, né? E nós vamos estar lendo Jó 1, que fala assim: Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio de ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em suas orações. E era assim que Jó vivia e procedia. E se nós continuarmos a história de Jó, a gente vai ver que Deus resolveu provar Jó. E ele perdeu tudo. Perdeu seus filhos, suas filhas, perdeu seus bens, ficou com o corpo todo cheio de lepra e desejando até morrer. Mas ele não deixou de confiar em Deus. Ele não deixou de continuar bendizendo e adorando o nome de Deus, né? Porque ele sabia que Deus era soberano. E Deus tinha todo o poder de tirar ele daquela circunstância ali, né? E ele não deixou de confiar no Senhor, não desistiu. Seus amigos se aproximaram dele, primeiro ficaram em silêncio, depois começaram a criticar, a dizer que eu acho que a culpa é dele, dizendo que a culpa era dele, né? Que ele deveria ter pecado para estar acontecendo tudo isso na vida dele. E a gente às vezes vê assim que aparecem pessoas na nossa vida assim, para nos apontar o dedo, para nos criticar e não nos apoia, né? Mas você não deve desistir. Eu não posso desistir do propósito que eu tenho com Deus, de cada vez mais estar mais próximo de Deus, de buscar a Deus, né? E de cumprir, né? Mesmo que as pessoas falem, não continue. Mas eu vou continuar no meu propósito, porque no meu propósito não é só com você. O meu propósito, principalmente, é com Deus, né? Então, nós vamos estar agora louvando a Deus com louvor. Se você souber, cante aí também. E que a gente possa persistir e não desistir. Assim como Jó persistiu e ele teve a vitória dele, assim também nós vamos ter a nossa vitória, em nome de Jesus. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Recebe a unção de conquista em nome de Jesus.
porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nós vamos estar falando com o Pai agora, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, obrigada, Senhor, por mais esse dia que Tu nos concede, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos falando contigo, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, obrigada por essa direção de ânimo, Senhor, porque nós sabemos em quem tenho crido, nós sabemos que Tu és todo poderoso, Senhor, não importa o que os outros digam, Senhor, nós sabemos que Tu tens todo o poder, que basta uma palavra Tua e todo o mal será dissipado, que as portas se abrirão, que as tristezas serão jogadas por terra, todos os impedimentos serão, Senhor, dissipados, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado neste dia. Eu não sei se você vai estar assistindo de manhã, de tarde ou de noite, mas qualquer que seja o momento, o horário, que você seja abençoado e que Deus fale mais ao seu coração. Você pode também estar colocando nos comentários um pedido de oração. Se você colocar um amém, eu vou colocar o seu nome no caderno de oração, porque nós sabemos que todos nós temos coisas para pedir ao Senhor, temos alguma coisa às vezes afligindo o nosso coração e talvez você não queira se expor, colocar o que você está precisando ali, mas eu vou colocar o seu nome, só você botar um amém, né, dizendo, você vai estar sinalizando para mim que você quer que eu coloque o seu nome no caderno de oração, né? E que Deus nos abençoe, né? E que você volte amanhã, né, por 4º dia, para a gente continuar no nosso propósito, em nome de Jesus. Fica na paz.